Então, o fato de não admitir essa dimensão, chamada de mente, ou psiquismo, ou alma nos animais, é o mesmo mecanismo de exercício de poder que se usava em relação aos escravos, na época de escravatura, aqui no Brasil, que faz pouco mais de 100 anos, né? Como é que o clero e outras instituições, mesmo religiosas, conviviam com isso? Admitindo que os escravos não tinham alma. Era uma estratégia de exercício de poder. E abuso do poder é o que nós continuamos fazendo também com as vacas leiteiras. Porque a vaca, como a mulher, só produz leite porque gerou um filhotinho. Para que você possa consumir esse leite, ela tem que ficar constantemente grávida e seus bezerrinhos são mantidos afastados dela para não mamarem. No processo industrial de ordenha, as vacas são obrigadas a produzir 10 vezes mais leite do que produziriam normalmente. E isto provoca muitas dores e inflamação nas suas tetas. O homem é o único mamífero que continua a mamar depois de crescido. Quem for a uma fazenda pecuária vai ver que o animal é queimado, é ferrado, né? Ele é mochado, ou seja, o chifre, evita-se que o chifre cresça, é castrado e ele recebe anabolizantes, né? E alguns usam mais gravemente ainda, contra carrapatos e contra bernes e outras doenças da pele, né? Usam agrotóxicos proibidíssimos no lombo do animal. Na hora do abate, eles são tocados. Quanto menos usar choque nessa hora também é interessante. A parte mais estressante são os últimos minutos dele, né? Que ele vê o amigo dele caindo, escuta, mugindo. Ou mesmo ele está confinado num lugar muito apertado, que tem gente em cima e tal. Para mim, aquela parte é mais angustiante. Ah, meu Deus. É chamado de pistola pneumática, né? O equipamento que a gente usa para insensibilizar. Ele tem um êmbolo, mais ou menos da grossura do meu dedo. Na hora que o operador aperta o gatilho, esse êmbolo sai, lógico, entra na cabeça do animal e volta. E daí dá aquele abalo no cérebro e faz ele ficar insensível. Daí cai na praia de vômito, é içado, depois de 1 minuto no máximo ele tem que ser sangrado, porque senão ele acaba morrendo. Então ele tem que estar com a circulação dele funcionando para sangrar e escoar o máximo de sangue. Daí já pode fazer todas as operações, esfola, abertura da barriga, visceração, serragem. Muitos deles, a quase totalidade deles, quando já percebe o que está acontecendo com os outros lá na frente, eles entram em midríase, ou seja, eles ficam com a pupila dilatada. E nessa hora eles descarregam na circulação, certo, uma série de substâncias altamente tóxicas, né, por medo, por pavor, né, por impossibilidade de futuro. Então, esses animais, com certeza, eles estão com taquicardia, estão com aumento de pressão arterial, estão com a pupila dilatada, estão com vasoconstrição periférica, né? E isso caracteriza o fato de eles estarem em pânico. E essas substâncias, elas ficam na carne, né? E depois o homem vai se alimentar com isso, tá? Seja a morte deles num desses frigoríficos modelo, ou seja, tá certo, num abatedouro comum. Aquela angústia na rampa ali, nos últimos minutos dele, para mim até hoje. Eu não olho nem pro rosto deles. A gente tem pena quando o cachorrinho da gente morre. Por que a gente não tem pena quando a galinha morre? Agora,
Se você conversar com pessoas de fazenda e de sítio, eles normalmente não comem o animal que eles criam. A sensação do afeto é que traz essa noção de respeito. Precisa acordar para essa questão, questionar judicialmente tudo que vem acontecendo de forma impune em nosso país. Por que não permitem que a gente entre, visite, grave coisas nos abatedouros? Porque realmente aquelas cenas lá dentro são muito chocantes. Só que as condições em que esses animais estão sendo tratados, estão sendo colocados, é uma indústria totalmente cruel que só usa o animal dentro do limite, acho que insuportável até por eles, e quando eles não produzem mais, eles são descartados como máquinas. A questão é se eles sentem dor ou não como nós, e isso não há dúvida, porque não precisa ele falar que sente dor, o simples fato dele se afastar de alguém que tenta machucá-lo e prejudicá-lo é um sinal de que ele está tentando se preservar. Eu vi tantas cenas, tantas coisas que ficaram tão marcadas, que evidenciaram o sofrimento dos animais, que um determinado dia eu disse para mim mesma, nunca mais eu quero participar disso. A carne, ao contrário, é mortiça, né? A carne não tem... A carne, de fato, ela, se não tiver sal e tempero vegetal, ela não tem gosto nenhum. Muitas pessoas falam, não, carne, tem que comer carne para ter saúde. Não estudaram. Eles são reprodutores de um conceito, de um viés conceitual que existe aí, até dentro, por incrível que pareça, dentro das escolas de medicina, dentro das escolas de nutrição. Aí isso ainda é um atavismo, ainda é uma... Vem ainda do tempo da barbárie do homem das cavernas, né? Quer dizer, de queimar bicho, né? Matar um bicho, sangrar um bicho e comer. Uma criança de 3 anos esfomeada, né? Se ela é colocada numa sala, tá? Com um coelhinho e uma maçã, né? Será que ela comeria o coelho, tá certo? Com o pelo e os intestinos e os ossos, tá? E brincaria com a maçã, ou ela comeria a maçã e brincaria com o coelho? Eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente dizer se o homem é carnívoro ou não. Você pega um salame, né, italiano, um presunto bonito, que você vê um comercial na televisão cortando aquela folha bonita do presunto enrolando, né? E assim, sofisticaram só o método, mas a base é a mesma. Quer dizer, o homem está matando os bichos e está se envenenando por isso. Quer dizer, é uma vingança, né? O porco se vinga. O presunto, né? Ele tem gordura saturada, ele tem nitrito de sódio e potássio, ele tem corante, ele tem antibiótico, ele tem hormônio. Quer dizer, é uma vingança, porque isso produz uma quantidade enorme de doenças. E geram também materiais assim, que são altamente tóxicos, também responsáveis pela formação de câncer, até mesmo no local, no intestino mesmo. A incidência de câncer de intestino grosso assim, duplicou de uma década para cá. Isso é dado da Organização Mundial de Saúde. As pessoas têm intestino preso por uma alimentação rica em pães, em farinhas brancas e açúcares. E depois comem muita carne, elas têm uma via ali entupida, não é? E putrefante. Isso tudo também passa para dentro do nosso organismo.